Bom dia a todos. É com grande satisfação que hoje nós iremos começar a nossa primeira aula. Na semana passada nós tivemos a nossa apresentação da equipe de professores. Na aula de ontem foi mais para a gente poder dar um recado para vocês. E hoje, como foi dito, nós iremos começar a falar de matemática no ano de 2021. De antemão, quero desejar a todos um excelente ano letivo de 2021 e que vocês possam estar da melhor maneira possível para estar aprendendo nesse ano, tá bom? Eu peço que todos vocês desliguem os seus microfones e até suas câmeras, que faz com que a conexão ela fique um pouco melhor, tá bom? Nesse momento aqui onde eu estou, está serenando, o clima está muito bom. Qualquer interrupção é devido a condições aqui da cidade, tá bom? Então, gente, tudo que eu for fazer, eu vou estar colocando lá no grupo, tá bom? Eu coloquei o livro que vocês irão receber, lembrar que a nossa diretora pediu para que quem não tiver aí, devolver o livro, devolver o mais rápido possível, porque é para fazer a contagem e a redistribuição. Mas eu já coloquei para vocês o livro em PDF, e junto ao livro PDF eu coloquei um material que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje. Não que obrigatoriamente toda aula vai ter uma lista, tá bom? Mas na de hoje, que nós iremos começar o conteúdo, lembrando que eu pedi para colocar, para que vocês tenham em mão caderno, lápis e borracha, para que faça as devidas anotações, tá bom? É, Estamos aí com os nossos residentes, tá? Qualquer dúvida, eu vou estar compartilhando a tela. O Yarlison, tem, quem são os outros que estão aqui? Paulo Vitor. É o Paulo Vitor Tem o Lucas também. e o Lucas, Lucas. professor. Tá, obrigado. Então, eles vão estar observando aí o bate-papo. Se você tiver com qualquer dúvida, levanta a mãozinha aqui, ó, tá? Ó, eu vou estar sabendo que você está querendo chamar a atenção de alguma forma. Então, esse é o comportamento que nós devemos ter, tá bom? Então, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Olha, na hora que eu vou compartilhar, o pessoal vai começar a entrar. Tá todo mundo enxergando, tá, gente? Então, ó, Sim. Sim. para que a gente comece o assunto de matemática comercial e financeira, que é um assunto importantíssimo na prova do Enem, nós temos que inicialmente saber o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Gente, na nossa vida, Parou pra mim. Professor, tá cortando o áudio. Aham, travou aqui também. Também. Travou, professor. Acho que a net dele caiu. E eu aqui pensando que era da internet. E eu também, velho. Vou só aguardar Deve ele Era a completar só minha, a velho. internet dele que deve ter caído, tá bom? Ok. Beleza.
Voltei, tá vendo? Travou, foi tudo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Agora sim, Agora né? sim. Desculpa, eu tô dizendo. Rapaz. Bem, gente, para que a gente possa dar tudo ok, né? Para que a gente possa estar começando o estudo de matemática comercial e financeira, é necessário que a gente faça uma revisão de conteúdos básicos de matemática, tá? E nós iremos começar por grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá certo? Por quê? Porque a partir daqui a gente vai ver relações de crescimento, decrescimento, de relações que vão existir de um elemento ligado ao outro. E aqui a gente vê regra de três simples e composta, que são conteúdos fundamentais para o Enem, tá bom? Então, olha só aqui. O que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais? A primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou chamar a atenção de vocês, vou destacar de vermelho, é exatamente o que é uma grandeza, tá bom? Então, o que vem a ser uma grandeza? Como ele coloca aqui, é tudo aquilo que não que pode ser contado ou que pode ser medido, tá bom? Então, a distância de Teresina até Codó pode ser medida. Então, distância é uma grandeza. E a grandeza, oh, meu Deus, como é que eu vou aceitar? Eita, gente. Ai, ai. Tá vendo essa dificuldade, gente? Deixa eu voltar. Olha só. E a grandeza é um referencial que pode ser usado para comparar medidas diversas e estão presentes em várias situações do nosso cotidiano. As grandezas físicas são as mais conhecidas e usadas no dia a dia. Por exemplo, o comprimento, tá? Eu utilizo qual unidade de medida para medir um comprimento? A unidade padrão é o metro, mas nós temos o quilômetro, o milímetro, o centímetro, a distância, a massa, onde a unidade principal é o grama, tá bom? Então, a velocidade, que já é uma relação interessante, que eu vou chamar a atenção de vocês na questão de velocidade, a gente vai aprender que vai existir a relação dos elementos que vão compor uma velocidade. Deixa eu ver quem está querendo entrar na sala, tá? Então, ó, vamos lá. Eita, gente. Então, olha só. Quando eu falo que duas grandezas elas são diretamente e inversamente proporcional, eu vou estar querendo falar o quê? Que quando eu vou ter uma grandeza em que quando um elemento aumenta, outra grandeza que está diretamente relacionada com ela também vai o quê? Aumentar. Ou se uma grandeza diminui, a outra que está relacionada com ela também vai o quê? Diminuir, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Gente, tá tudo ok? Vocês estão me vendo? Sim, sim. Tá? Ok, isso. Vocês estão percebendo aí, ó, que isso aqui é. A gente vai ter que entrar no consenso de até 5 minutos vocês estarem presentes na aula, ou então vão ficar sem assistir a aula. Porque não tem como, a gente tem que estar compartilhando o material e não tem como ficar entrando e saindo, tá ok? Vocês me entendem, né? Bora aqui. Sim. Então, alguém poderia me dar uma relação direta entre grandeza diretamente e inversamente proporcional? Primeiramente, diretamente. Quando uma cresce, a outra também vai crescer. Ou se uma grandeza diminui, a outra também vai o quê? Diminuir, tá bom? Alguém poderia me dizer alguma grandeza que ela é diretamente proporcional? Hein? Hein, gente? Por exemplo, vamos colocar aqui uma situação. Quanto mais eu pratico esportes, tá? Quanto mais eu me exercito, quanto mais eu vou para academia,
Quanto mais eu ando de bicicleta, mais eu emagreço, tá certo? Então, praticar exercícios físicos e emagrecer são grandezas diretamente o quê? Proporcionais. É ou não é? Assim como, quanto mais eu como, mais eu engordo. Então, isso aí é uma questão de simplesmente você fazer uma análise, tá bom? Então, você consegue perceber diretamente o que é que vai ter com relação a essas duas grandezas, tá ok? Então, dizemos que duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, quando elas estão diretamente interligadas. Se uma cresce, a outra também cresce, ou se uma diminui, a outra diminui. Então, esses dois casos aqui, ó, crescer, cresceu, diminuir, diminuir, vão dizer que elas são grandezas diretamente o quê? Proporcionais, tá bom? Professor, Deixa eu no voltar caso, aqui. só uma dúvida. No caso da questão da velocidade igual à força, ela se encaixa nesse caso? Quanto maior a velocidade, maior a força? Vamos lá, vamos já para cá. Deixa eu voltar no CD, peraí, ainda o comando é aqui. Estão vendo, então? Vamos lá. Você colocou que força é igual a quem? Massa vezes quem? A aceleração. É ou não é? Não Sim, é? sim. Vamos lá. A força e a massa, então, elas são grandezas diretamente proporcionais? Quanto maior a massa, maior a força? Sim, Você perguntou, foi isso? Ó, força e massa são duas grandezas. Quanto maior a massa, maior a força? Vamos pensar, todo mundo junto. Se você tem um pacote de 5 quilos, a força que você deve colocar para levantar outro pacote de um saco de cimento de 60 quilos, a força é maior ou é menor? maior. Maior. Quem? Maior. Força e massa são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. E a força e a aceleração são grandezas também diretamente o quê? Proporcionais. Maior a aceleração, maior a força. Quando, por exemplo, um carro, a aceleração de um carro a 10 quilômetros por hora é menor do que a aceleração de um carro a 50 quilômetros por hora. Consequentemente, a força que um carro exerce a uma velocidade de 50 quilômetros por hora é maior do que a força a 10 quilômetros por hora. Isso é muito importante. Quem me fez essa pergunta, por favor? Fui eu, Sherman. Quem fez essa pergunta? Essa conexão caiu, meu Deus do céu. A Sherman, muito bem. Sherman, e toda vez que eu tenho grandezas diretamente proporcionais, eu vou ter gráficos em que elas vão se relacionar da seguinte maneira. Tá aqui um eixo X, vou nem colocar eixo X não, tá? Vou colocar que eu tenho dois eixos, que por ser X e Y é uma grandeza, por exemplo. E aí, ó, eu vou ter gráficos desse tipo aqui, ó. Assim, eu botar uma reta e pode ser assim também, tá? O que é que você está observando? Que aqui eu vou ter uma grandeza qualquer, ó. Aqui Y1, tá? Eu coloco aqui X2 e aqui eu vou ter o quê? Uma imagem o quê? Y2. Se eu colocar aqui um X3, eu vou ter uma imagem o quê? Y3. O que é que você está percebendo aqui, ó? Que a maioria que quando a grandeza x1 ela está aumentando, como é que eu sei que ela está aumentando? Porque todos vocês conhecem o plano cartesiano. Aqui a origem, então, ela cresce do sentido da esquerda para a direita, o sentido positivo. Ó. O x está aumentando, está todo mundo percebendo isso, né? Ó, 1, 2, 3, se aqui fosse graduado. Aqui o y também estaria o quê? Estaria aumentando. Então, isso aqui é o gráfico, tá certo? De uma função ou de uma expressão de duas grandezas, o quê? Diretamente proporcionais. Ó, uma está aumentando, a outra também. Tá ok? Então, é importante que você veja isso. Existe outro detalhe que muitos dos alunos sentem dificuldade, até mesmo, ó, muitos alunos, quando se fala, até alunos eu tive alunos de química, que eles não conseguem relacionar essa ideia de grandeza diretamente e inversamente. Muitos alunos terminam o ensino médio sem ter essa consciência,
tá? Existe uma fórmula que a gente vai comentar, que é a fórmula da velocidade é o espaço, né, ou a distância sobre o tempo, né? A velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Essa fórmula tem muita gente tem dificuldade em interpretar o que é que significa. Então, aqui nessa aula a gente vai conseguir enxergar isso daí, tá bom? Muitos alunos na química, já convidei até a oportunidade na química porque tem dificuldade na matemática, que tem dificuldade de interpretar um gráfico na química. Isso tudo é matemática, não é química, tá bom? Então, tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Eita, tirou, não quis mais não, tá? Bora voltar. Gente, então, o que vem a ser então agora uma grandeza inversamente proporcional? Uma grandeza inversamente proporcional. Vocês estão copiando isso aqui, gente? Ou vai. Agora é fazer print, né? Não é mais copiar, é fazer print. O que é uma grandeza inversamente proporcional? É aquela grandeza, aquela em que das grandezas ela cresce e a outra vai o quê? Decrescer, vai diminuir. Por exemplo, velocidade, tá? A expressão da velocidade são duas grandezas inversamente proporcionais. Velocidade e o tempo. Bora lá. Se você sai de Codó até Timbiras, tá? Você sai de Codó até Timbiras. Você vai num carro a 20 quilômetros por hora, você vai gastar aí para ir de Codó até Timbiras em 30 minutos. Se eu for em 40 quilômetros por hora, significa que eu vou a quanto? A 15, eu vou ter 15 minutos. Então, o que foi que a gente observou? Que para você ir de um local até outro, uma velocidade, observa que a velocidade aumentou, ela passou de 20 para quanto? Para 40. Enquanto isso, o meu tempo de percurso ele fez foi o quê? Diminuir. Então, observa aí que eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Quais foram as que eu relacionei? Tempo e velocidade, tá ok? Onde, quando um aumenta, o outro também vai o quê? O outro diminui. Então, é necessário que haja uma interpretação, não vai vir na questão dizendo são grandezas diretamente, são grandezas inversamente. Não. Questões típicas de regra de três, em que a gente tem que ver se são grandezas diretamente e inversamente, pois eu só vou conseguir resolver esse tipo de questão se eu conseguir, se eu souber o que são grandezas diretamente e inversamente. Então, por exemplo, se seu pai contratou 3 pedreiros para fazer um serviço na tua casa, e eles disseram que vão fazer esse serviço em um mês, tá bom? Em um mês eu entrego o serviço da sua casa. Se eu contratar mais 2 pedreiros, passando a ser o quê? 5 pedreiros. Significa dizer o quê? Que eles vão fazer em menos tempo. Observa que eu aumentei o número de pedreiros, passou de 3 para 5. Então, ó, vou mudar aqui o sentido da seta. Então, ó, tá tudo ok, gente? Então, aqui, Sim, ó, sim. o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, ó? Um certo trabalho é feito. Significa dizer que vai o quê? Diminuir. Eu aumento o número de pedreiros. Eu aumento o número de pedreiros, então o número de dias vai o quê? Diminuir, tá ok? Então, gente, já sabemos o quê? Que, de maneira bem prática, uma grandeza ela é diretamente proporcional quando as duas grandezas crescem ou decrescem juntos. E uma grandeza é inversamente proporcional quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, ou vice-versa. Se uma diminui, a outra o quê? Aumenta. Graficamente, nós teríamos assim, ó, tá? Um gráfico parecido com isso, ó. Tá bom? Ó? Tá aqui um valor, deixa eu destacar aqui de verde, ó. Tá aqui um X1, ó. Tá dando para ver? Tá dando X1, ele colocou aqui quem? Um Y1.
Se eu colocar aqui um x2, uma grandeza x2, o valor x2, ele vai ter o quê? Y2. Se eu colocar aqui, por último, um x3, aqui eu vou ter quem? Um y3. O que é que vocês estão percebendo aí, ó? Que a grandeza x, ela tá o quê? Aumentando, ó, de x1 indo para x3. Tá aumentando. Enquanto que o y, ele tá, é o quê? Diminuindo, ó, y1, depois y2, y3. A gente sabe, conhece plano cartesiano. Então, se acontece dessa forma, então são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Alguém levantou a mão. Pode falar. Não estou enxergando vocês. Posso? Posso continuar? Então, olha só o que é que ele coloca aqui. Aqui iremos mostrar que o perímetro de um quadrado é diretamente proporcional ao tamanho do lado do seu quadrado, tá bom? E aí, ó, lembre-se que o perímetro é a soma da meia dos lados. Então, ele colocou que o perímetro 1, o lado 1 de um quadrado tem perímetro 4, porque 1 vezes 4 é 4, né? Perímetro do lado 2, olha, colocou lado 2 aqui. Então, o perímetro vai ser 8. Alguém tem dificuldade de enxergar isso? Seria 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou 2 vezes 4, 4 vezes 2, tá bom? 2,5. Então, aqui também seria 2,5. E aqui 2,5. Então, 2,5 vezes 4, o perímetro é quanto? 10. E se um quadrado tem lado 3, então o perímetro vai ser 12. O que é que a gente pode observar aqui? Que o lado de um quadrado e o perímetro são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Por quê, professor? Quando o lado aumenta, o perímetro também o quê? Aumenta, tá ok? Então, observa que vai existir uma relação de uma tabela aqui, tá? Se o lado é 1, perímetro 4. Se o lado é 2, perímetro 8. Lado 2,5, perímetro 10. Lado 3, perímetro 12. Calculando a razão. Gente, essa palavra aqui é uma palavra importante para que você tenha ciência do que vai ser uma grandeza diretamente proporcional. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha só, deixa eu entrar aqui. Galera, vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a relação que vocês estão vendo aqui entre o 1 e o 4, o 2 e o 8? O que é comum nessa tabela? Hein? Professor, tem como aumentar o volume? Aqui, deixa eu ver. Tá melhorando? Tá, Tá bom aqui? tá, Tá não, que agora Tá, não tô vendo. melhorou. Tá bom? tá bom. Olha só. Olha só. Se você observar, se eu dividir o perímetro pela medida do lado, eu vou ter sempre o mesmo valor. 4 dividido por 1, 4. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2,5, 4. 12 dividido por 3 é 4. Alguém poderia me dizer o que seria este 4? Os lados, Que a tem razão como resultado a do divisão quadrado. delas. Seria exatamente uma razão, que aqui a gente chama de razão de quê? De proporcionalidade. E aqui, gente, aqui é o nosso principal objeto de estudo, é saber fazer cálculos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Gente, presta atenção aqui um detalhe, tá bom? Olha só essa situação que eu vou colocar para vocês. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui na sala. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar aqui o nome de 3 pessoas quaisquer, tá bom? O José Camilo. Tá aí, né? José Camilo. Deixa eu ver outro aqui. Raíssa Silva. A Raíssa Silva. E, deixa eu ver. Tefa Leles.
Que nome legal. Tefa Leles. É assim mesmo, é? Sim. Olha só. Olha só a seguinte situação, problema. O José Camilo, a Raíssa Silva e a Tefa Leles saíram, tá certo, esse final de semana para irem comer uma pizza. Eles foram comer uma pizza, tá? Então eles chegaram, lá estava tendo a promoção na pizzaria que disse que uma pizza grande com refrigerante custou que eles já comeram, R$ 40, tá bom? E aí, a pizza com refrigerante, R$ 40, chegou. Meu amigo José Camilo, eu percebi aqui na foto, ele comeu 6 pedaços. A Raíssa Silva comeu um pedaço e a Tefa Leles comeu também o quê? Um pedaço, tá bom? Não, foi melhor botar mais uma pessoa para as contas baterem certinho. Ou não? Não, vou botar mais uma pessoa aqui na brincadeira. Vamos botar a Ávila Brenda. Ávila Brenda. Tá? E aí, ó, a Ávila comeu um pedaço, tá? O José Camilo não vai comer 6, mas não, vai comer só 5, tá? Comer 5 pedaços, tá bom? E aí, ó, a Ávila comeu um pedaço, José Camilo 5, a Raíssa um pedaço e a Tef Leles um pedaço. Tudo bem? As meninas tudo conversando, muito educada, não quiseram nem prestar atenção aí na pizza. O José Camilo foi lá, foi para comer mesmo. Perguntar, né, aquela confraternização, de volta às aulas, começar a colocar o papo em dia. E aí chegou a conta, tá? O que foi que aconteceu? Vocês estão enxergando, gente? Tá, Sim. professor, pode. Tá? Sim. Aí chegou a conta. Eu não tô Adivinha o que foi enxergando, feito? não. Ora, a pizza tem quantos pedaços? Eu comi 5. E depois cada um comeu uma pizza com Vitória, 8 tem como dar pedaços. azul na 8 tela, Vitória. pedaços. Oito pedaços. Professor, Aí, ó, o que foi feito na hora da conta? A conta deu quanto? R$ 40. Olha só. Você mesmo pode dar o zoom na sua tela. Porque se eu aumentar aqui, eu deixo de ver o que está do lado. Oi? Xiii. Tá, dele de novo. Saiu. E come esse tanto de pizza, não. Segurou. Zé Camilo era com fome. A barriga não Coitado, doeu, come esse tanto não. de pizza, Pagar não, a rapaz. Qual foi, José? Quer comer a pizza todinha, cara? A barriga não doeu, não, menino. Cara magro desse. E pô, a pizza é 40, tem que dar 30, se outro comeu mais. A Red Bull vai dar 22. Pô. Ele tem que pagar todinha. Esse Renan é inteligente. Quer dizer que tu tem que dar mais. Gente. Tem que dar mais, né? Não é um cara, rapaz. Gente, bom dia. Tô aqui de novo. Meu Deus Ô, do céu. bom dia. Rapaz. Bora aqui. Bora. Rapaz. Rato lá para vocês entenderem. A Ávila, o José Camilo, a Raíssa Silva e a Leles, Steph Leles, saíram para comer uma pizza.
O José Camilo, ele estava quase sem fome, comeu só 5 pedaços de pizza e a menina comeram um pedaço. A promoção na pizzaria era que uma pizza grande com refrigerante custava R$ 40. Na hora que todo mundo terminou de comer, então chegou a conta, R$ 40. Meu amigo Zé Camilo, ele não foi nada besta, digo, ó, tem 4 pessoas na mesa, então 40 dividido por 4, cada um vai dar 10 conto, R$ 10. E aí as meninas ficaram olhando assim. Tá certo, gente, essa divisão, tá? Hein? Tá, não. Não. Tá não, olha, a Vira tá zangada. Por que que não tá certo? Não tinha 4 pessoas na mesa. Eu já quando disse, ó, vocês não fizeram, tá bem? Vocês ficam só Ele falando. comeu a pizza Só- sozinho. Hã? Ele Aí ele pegou e disse, ó, tá... A pizza tava bem aí, meu amigo. Vocês não comeram porque vocês não quiseram. E aí, a menina disse, não, senhor, não, senhor. A conta certa, Porque não quis. a conta certa, gente. Aleph, me diga aqui, como é que seria a conta certa, justa, para cada um, para pagar? Como é que seria? E? Hein? Como é que seria, Aleph? A conta justa Se cada um para comesse 2 nessa pedaços. situação, que a Ávila, o Zé Camilo, a Raíssa... Hã? Se A cada um conta comesse certa 2 seria. pedaços. Mas me diga, nessa situação, ele já comeu, moço. Ele não tem mais como voltar, não. É. Como? É só fazer a razão, 40 dividido para 8 Emily, pedaços. Vai dar Emily, 5 reais o pedaço. olha só. Como é que seria, gente, a conta justa? Seria o que comeu mais pagar 25 e as outras Muito bem. Quem foi que falou? Quem está pagarem falando? 5 cada um. Então, Calho. o que é que deveria ser feito? Os R$ 40 ter que ser dividido por 8 pedaços. O que é isso aqui? R$ 40 dividido para 8 o quê? Pedaços. Entendam assim. Quanto é 48 dividido por 5? Então, é R$ 5 por o quê? Por pedaço de pizza. Muito cuidado aí, ó. Então, cada fatia de pizza custa quanto? R$ 5. Minha amiga Ávila aqui vai pagar quanto? R$ 5. Meu amigo Zé Camilo vai pagar quanto? 25. A Raíssa também vai pagar 5, porque ela comeu só um pedaço. E minha amiga Lelis também vai pagar quanto? 5. Tá? Então, gente, essa seria a forma mais justa de se fazer essa divisão. A forma mais justa de se fazer essa divisão seria fazer uma grandeza, o quê? De uma razão, de uma grandeza diretamente, o quê? Proporcional. Quanto mais, tem gente que a partir de agora é espertinho, né? Sai para comer, no final das contas divide pelo número de pessoas na mesa. Disse, não é assim não, meu. Você comeu mais, Vagabundo. você vai pagar mais. Então, isso é só para tu parar de ser esfomeado. Olha só. Então, gente, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Um detalhe que mais nunca, gente, mais nunca vocês vão esquecer. Quando se falar em grandeza diretamente proporcional, você vai lembrar desse grandeza diretamente, você vai lembrar do DD. DD. O que é que significa DD? Grandeza diretamente proporcional vai ser escrito na forma de divisão. Olha para cá. Razão. O que é uma razão? É uma relação entre dois números. Razão é uma divisão. Lembra? Divisão diretamente proporcional. E quando a grandeza ela for inversamente proporcional, ela vai ser escrita na forma de multiplicação. Inversamente proporcional, multiplicação. Então, DD diretamente proporcional, divisão. Grandeza inversamente proporcional vai ser escrito na forma de multiplicação. Não entendi nada, professor. Entendeu? Sim. Olha para cá.
Agora há pouco perguntaram sobre força. Isso aqui que eu quero chamar a atenção, porque às vezes o professor fala e você não entende. Força é igual a massa vezes quem? Aceleração. Essa fórmula aqui, gente, vocês já viram bastante, né? Inclusive foi um aluno que perguntou. Força e massa são grandezas diretamente ou inversamente proporcional? Se você relacionar duas, ó, força, essa massa está multiplicando, ela passa o quê? Dividindo. Não é igual a aceleração? Sim ou não? Dando uma mexida aqui, ó, tá multiplicando, passou dividindo. A força e a massa, elas estão escritas na forma de divisão ou multiplicação? Hein, gente? Aqui, está na forma de multiplicação ou divisão? Divisão. Divisão. Então, são grandezas diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente. Inversamente. Diretamente. Diretamente proporcional, divisão. Força e massa são grandezas diretamente proporcionais, assim como a força e a aceleração. Se eu dividir a força pela aceleração, eu tenho a massa, é ou não é? Então, ó, a força e a aceleração são grandezas também o quê? Diretamente proporcional, porque elas estão escritas na forma de divisão. Agora eu venho aqui, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. É a fórmula da velocidade média. Eu te pergunto, velocidade e distância são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente. Hein, gente? Velocidade e distância são grandezas diretamente ou inversamente? Inversamente. Olha só. Diretamente. Se eu colocar, juntar as duas, vai ter velocidade sobre a distância é igual a 1 sobre quem? O tempo. É ou não é? Se eu fizer meio pelos extremos, d vezes 1, d. Então, ó, velocidade e distância. Eu mudei a fórmula aqui? Não, a fórmula da velocidade média é exatamente igual a essa. Velocidade e distância está escrito na forma de divisão, é ou não é? Então, são grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Então, velocidade e distância são diretamente proporcionais. Eu te pergunto agora, a velocidade e o tempo. Quanto maior a velocidade, maior a distância dentro de um tempo. É ou não é? Se eu tenho maior velocidade, maior vai ser a distância que eu vou percorrer para o mesmo tempo. Agora eu te pergunto, velocidade e tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? A gente já sabe que ela é o que? Inversamente. Porque quanto maior a velocidade, menor o tempo. Mas se eu relacionar um com o outro, ó, porque eu tô, gente, cuidado. Eu tô perguntando velocidade e tempo. Então, eu vou juntar os dois, vai ficar velocidade vezes o tempo é igual a quem? A distância. É ou não é, se eu fizer meio pelos extremos? Velocidade vezes o tempo. Então, ó, a velocidade e o tempo estão escritos na forma de multiplicação ou divisão? Multiplicação, é ou não é, ó? Então, se ela está escrita na forma de multiplicação, ela é inversamente o quê? Inversamente proporcional. Eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo para uma determinada distância. Sim ou não, gente? Sim ou não? Deu para entender, galera? Deu para entender? Sim? Então, toda vez que vocês forem relacionar duas grandezas, é importante que você escreva elas duas na forma de multiplicação ou divisão. Se for multiplicação, é inversamente. Se for divisão, é diretamente o que? Proporcional. Tá ok? Galera, tem duas questões aqui, só que eu não vou começar da primeira, não. Ela é muito mais difícil, tá bom? Vamos começar por essa daqui, ó. Questão do Enem, tá? Olha o que é que ele diz. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900
metros cúbicos, tá? Capacidade para 900 metros. Quando a capacidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento vou destacar esse 900, né, que é a capacidade, e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Essa indústria construiu um novo reservatório com capacidade de 500, irá ser realizado em 4 escorra, tá? Em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos ao já existente. Quantos ralos, a quantidade de... E aí, gente? Se a gente observar, a gente vai ter uma relação que vai existir entre... Significa dizer o quê? Olha para cá. Se eu tenho aqui um determinado tanque e eu colocar um ralo, tá? Um ralo aqui. Então, esse volume contido nesse tanque, ele vai escoar um tempo T. É ou não é? Ele vai escoar. Se eu colocar 2 ralos agora, significa que o tempo, ele vai o quê? Diminuir. Se eu colocar mais um ralo aqui, significa que o tempo vai diminuir ainda mais. Então, significa dizer o quê? Que o tempo de escoamento e o número de ralos são inversamente proporcionais. Quanto maior o número de ralos que for colocado em um tanque, menor vai ser o tempo de escoamento, vai ser o tempo em que o volume de líquido vai estar, sair de todo esse tanque, tudo bem? Então, vejam só, o que é que nós temos aqui para essa questão? Que a capacidade aqui desse tanque é de 900, oh, meu Deus do céu. Que a capacidade... Gente, a internet não está me ajudando, não. Vocês estão me ouvindo, então? Tá cortando às vezes. 900 metros cúbicos. Eita, meu Deus do céu, eu já brigar com essa internet. Então, olha só, ela me desconcentra. Então, a capacidade desse reservatório é de 900 metros cúbicos. Esse escoamento é feito por quanto? Por 6 ralos. Então, o que é que vai ser feito aqui? Eu vou pegar 900 e vou dividir por quanto? Por 6. 900 dividido por 6 vai dar 150. 150 o quê? Metros cúbicos de água. O que é que representa esse 150, hein, gente? O que é que representa esse 150? Hein? Se eu pegar os 900 metros cúbicos, o volume desse... E dividir por que o professor, sua voz, O professor tá sua voz tá cortando muito muito. é ruim. exatamente o volume que cada ralo elimina. Cada ralo tinha não. Oi. Oi? Como é? Não estou ouvindo. O áudio tá cortando aí, não deu para entender o senhor. Mas esse volume aqui, olha só, ralos, para eliminar todo. Professor. Estão me ouvindo direito agora? Estão? Não, tá cortando ainda. Oi. Tá cortando muito. Diga, estou lhe ouvindo. Sua aula já acabou, acho. Eu não estou te ouvindo. Hã? Eu vou só concluir essa questão. Espera ainda, ok? Eu acho que o áudio lá tá chegando atrasado, o áudio. Olha só. Tudo bem? Estão me ouvindo?
Agora sim. Pronto? Estamos, professor. Então, esses 900 dividido por 6, já que são 6 ralos, oi, muito obrigado. Deixa eu só concluir essa questão que a aula se encerra, tá bom? Para não ficar cortada a aula, já com esse tanto de corte de internet. Então, 900, que é o volume total, dividido pelo número de ralos, eu vou ter que cada ralo elimina o quê? Escoa 150 metros cúbicos, mas é em 6 horas. Então, se eu pegar esse volume, ó, de 150 metros cúbicos e dividir por 6, que eles querem 6 horas, isso aqui vai dar quanto? 25 metros cúbicos, ó, metros cúbicos por quê? Por hora. Então, cada ralo, o que é que acontece aqui? Elimina 25 metros cúbicos por quem? Por hora, certo? Tudo bem, gente? Então, ó, 6 ralos em 6 horas. Então, 150 é a vazão que cada um elimina. Então, se são em 6 horas, então é 25 metros cúbicos por hora, tudo bem? Mas ele quer que seja realizado isso aqui em quanto tempo? Em 4 horas, já que Aí, eles já são que é inversamente idênticos. Então, eu vou ter vai 25 vezes 4. Então, vai dar o quê? 100 metros cúbicos por hora, tá bom? Ele disse, ó, o novo deve escoar em 4 horas. Então, eu pego esses 25 e multiplico por 4, que é igual a 100. Como um novo tanque reservatório vai ter 500 metros cúbicos, basta que eu pegue 500 metros cúbicos, tá certo? E dividir, não vou nem colocar esses metros cúbicos não, tá? 500 metros cúbicos. E vou dividir isso aqui tudo por quanto? Por 100. A gente corta um zerinho, vai dar exatamente 5. Então, o que é esse 5? Exatamente o número de quê? De ralos, que vai ser exatamente a alternativa correta dessa questão, letra A, C, tá bom? Exatamente o que o livro coloca. Então, observa que existe essa relação direta que eu vá buscar os elementos, tá ok? Onde o volume e o número de ralos, tá bom? Deixa eu parar aqui. Gente, lembrando que essa aula aqui, ela está sendo gravada, eu espero que na gravação não tenha tanto corte, tá bom? Desejar a todos um ótimo dia e que nas nossas próximas aulas não tenha tanta interrupção. Grande abraço, fiquem com Deus e mais tarde estarei postando essa aula, tá bom? Um Valeu, abraço. professor. Falou. Podem sair. Valeu. Falou. Tchau, professor. Bom dia. Dia. Tchau, gente. Tenham um bom dia. Boa aula a todos.